Toda organização ela é construída em cima de processos. Os processos são os que vão ser as coisas que vão definir se a empresa ela vai ter um crescimento acelerado, um crescimento mais devagar, um crescimento mais homogêneo, heterogêneo, não importa, são os processos que definem como que essa empresa vai crescer. Os processos eles podem ser diversos, mas eles devem ser definidos desde o momento em que a empresa cresce, e esses processos também estão em constante mudanças, eles estão sempre sendo alterados. Dentro dos processos administrativos, a gente pode se destacar os processos que a gente pode dizer processos de produção. Tenho aqui a produção. Nós também temos, entre como formas de processo, além da produção, nós vamos ter os processos de recursos humanos, nós vamos ter os processos financeiros, não importa, tem todas as áreas da empresa, ela vai ser baseada em processos. Isso por quê? Porque os processos, eles são quando eles bem desenhados, eles vão interagir entre si. Imagine só, vamos pegar e vamos desenhar aqui um fluxo de processos. Então, eu tenho aqui um fluxo. Esse é o meu fluxo. Aqui eu tenho o meu ponto A e aqui eu tenho o meu ponto B. Esse é o meu fluxo. E aí eu coloco o seguinte, olha só que interessante, que aqui nesse ponto eu vou produzir. Aqui eu quero produzir produção. Aqui é meu ponto de produção. Só que pense bem, poxa, mas se eu vou produzir aqui, eu preciso ter matéria-prima, eu preciso ter recursos humanos, eu preciso ter equipamentos para produzir. Então, logicamente, aqui eu preciso ter alguém dos recursos humanos. Aqui eu preciso ter alguém do financeiro, porque para eu poder contratar, eu preciso ter caixa suficiente. Mas para eu poder ter dinheiro, eu preciso produzir. Logo, aqui eu teria, se eu fosse pensar dessa forma também, eu teria que ter aqui de novo a produção. Então, perceba-se que ele é um processo contínuo. Quando a gente fala que nós temos a questão do ciclo de processos, é porque ele é contínuo, ele é um ciclo, aonde eu preciso produzir para eu ganhar dinheiro, para que eu possa contratar pessoas, para que eu possa aumentar a produção. Para que eu possa aumentar a produção, eu preciso contratar pessoas, para contratar pessoas eu preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro eu preciso produzir, e assim vira um ciclo infinito. Só que ele tem que ser um ciclo que ele está em constante mudança, ele precisa estar em constante evolução, e é por isso que a gente tem análise de processos. O que é análise de processos? Eu vou analisar e vou entender quais são os processos que estão em gargalo, o que pode estar sendo benéfico, o que não está sendo benéfico, o que mais atrapalha do que ajuda dentro do meu escopo de processos, para que eu consiga trazer, então, aí uma clareza maior. Quando a gente fala de análise de processos, a gente tem uma ferramenta chamada PDCA. O que é o PDCA? O PDCA ele é a sigla para uma ferramenta que a gente vai ter a questão do plan, ou planejamento. Nós vamos ter o D de do, que é fazer. Nós vamos ter o C, do caso de C de check, que é checar ou analisar. E nós vamos ter o A, de ação, A de action, ou ação / agir. O que significa? Que eu planejo. Todo o meu processo, toda a construção, ela tem que ser planejada. Eu tenho que planejar. O que eu vou fazer? Aí eu tenho que checar, eu tenho que fazer isso acontecer. Então, beleza, eu planejei, agora eu vou fazer. Eu vou falar e vou lá aplicar isso. Apliquei o processo, apliquei a execução, agora eu tenho que checar, eu tenho que analisar, sentar e ver. Deu certo? Deu ruim? O que aconteceu? E depois eu vou agir. E aí, feito isso, eu consigo definir, eu consigo identificar gargalos, eu consigo identificar possíveis pontos de melhoria, eu consigo identificar processos campeões que vão aí gerar muito retorno se eu mantiver eles dentro da minha produção. Então, por isso que a gente analisa. Mas qual que é o procedimento para analisar? Qual que é o procedimento que nós vamos utilizar dentro da análise de processo? Dentro da análise de processo, nós temos algumas perguntas que elas são feitas. A primeira pergunta é qual a nossa missão? Imagine que você está numa empresa
e você vai fazer análise de processo. Você está na sua empresa, na empresa que você trabalha, né? Aonde você estiver, você vai fazer uma análise de processos, identificar quais são os principais processos que estão em gargalo ali. Então, primeiro de tudo, tem que perguntar qual que é a missão da empresa, qual que é a nossa missão, para que a gente existe, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por quê? A gente vai trazer essa missão e ela vai nos nortear, ela vai dizer para a gente ver se o nosso processo está caminhando para a missão. Lembre-se que toda empresa ela tem uma missão. Há muitos, mas é lucratividade. O objetivo da empresa é a lucratividade, mas a missão dela, ela pode ser outra, né? Mudar o mundo, levar casas para todas as pessoas, trazer uma água de qualidade, não importa, eu tenho uma missão e essa missão tem que ser clara e eu tenho que sempre me perguntar qual que é a minha missão dentro da análise de processos. Depois eu tenho que perguntar quem é o nosso cliente. Quem que é o cliente que eu atendo? Quem que está consumindo meu produto? Quem está consumindo meu serviço? O que essa pessoa está querendo, né? O que o cliente valoriza? O que esse cliente está valorizando dentro do meu escopo? Esse cliente está valorizando mais os processos, ele está valorizando mais o resultado, ele está valorizando mais o atendimento, o relacionamento. O que esse cliente está valorizando? O que esse cliente valoriza? Depois eu posso perguntar também quais são os nossos resultados. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Quais são os nossos resultados e qual é o nosso plano? Lembre lá que esse curso é de planejamento, então a gente tem que sempre estar perguntando qual é o nosso plano. 5 perguntas básicas. Pô, beleza, então qual que é a missão? Por que eu existo? Para onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? O que eu estou querendo aqui nesse mundo? Por que eu abri essa empresa? Quem que é o meu cliente? Para quem que eu estou vendendo? Quem que está consumindo meu produto? O que ele está valorizando? Ele está valorizando o relacionamento? Ele está valorizando o resultado? Ele está valorizando dados? O que ele valoriza? Quais são os resultados que eu estou tendo, que eu apresento da minha empresa? Ela tá boa, ela está ruim? E qual que é o nosso plano? Aonde eu quero chegar, qual que é o nosso planejamento. Por que é importante entender isso? Porque pensa só, meu cliente ele valoriza relacionamento. Eu identifico se o meu processo hoje ele permite um relacionamento aberto, ele permite que eu consiga ter um relacionamento personalizado com o meu cliente. Se ele não está, o meu processo não estabelece isso, ele não permite esse relacionamento personalizado, tem um problema ali, eu tenho que sentar, eu tenho que investigar o que está acontecendo para que isso não aconteça mais. Quais são os nossos resultados? Poxa, eu estou tendo lucro? Eu estou tendo um resultado financeiro efetivo? Não, não estou. Então eu tenho um problema aqui na produção, eu tenho aqui um problema na prestação de serviço, eu tenho alguma coisa aqui no meu gargalo de processos. Quando eu respondo isso, eu consigo identificar possíveis pontos onde há problemas dentro do processo, onde eu tenho que ir, investigar e verificar se eu consigo solucionar isso de uma forma mais abrangente, que é o PDCA. Se eu tenho um processo, esse processo está ruim, eu não posso quebrar ele, porque eu gosto de uma frase que é ruim com ele, imagine sem ele. Então, se eu tenho um processo e eu estou seguindo esse processo, mesmo assim não está dando certo, eu não posso tirar ele, mas eu posso incluir um outro e testar e validar e ver qual que está dando certo. Um teste AB, por assim dizer. Eu tenho aqui o processo que para poder solicitar comprar alguma coisa, eu tenho que ir lá fazer um pedido de compra para o setor de compra. O setor de compra vai avaliar durante uma semana e vai me trazer depois o resultado se eu posso ou não comprar. Então, poxa, mas peraí, não está dando certo. Por quê? Porque está demorando muito, demora-se muito para comprar matéria-prima, demora-se muito para comprar as ferramentas e acaba que o serviço está sendo entregue atrasado, acaba que aí o cliente
que preza por uma agilidade, preza por uma questão mais rápida do atendimento, ele acaba sendo prejudicado. Eu vou substituir esse processo? Não, porque eu substituir esse processo, o que vai acontecer? Né? Vai virar uma bagunça. Eu vou estabelecer um processo B, né, que vai chegar e vai dizer, olha, a partir de agora, a pessoa vai comprar, ela vai chegar para o setor de compras ainda, tem que ter a requisição, mas o setor de compras tem que analisar com 2 dias e dar a resposta no máximo. Então, eu analiso qual que está dando mais resultado. Poxa, isso aqui. Ah, legal, estou conseguindo comprar mais rápido, estou conseguindo agilizar para o meu cliente. Só que eu tenho que ver se o resultado está dando certo, porque, olha, beleza, tu quer que eu analise com 2 dias? Beleza, mas eu não vou fazer tantos orçamentos. Vai acabar que vai comprar, às vezes, num lugar mais caro. E isso pode, lá financeiramente, ser um problema. Opa, então, peraí, meu PDCA deu ruim. O que eu faço? Eu trago de novo, eu vou agir, o quê? Eu vou ou aplicar ou eu vou trazer de volta para o planejamento. Vamos planejar de novo. O que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer dessa forma, vamos colocar mais uma pessoa no setor para que ela possa ter um foco total nisso e ligar em todos os lugares possíveis para a gente poder comprar sempre um lugar mais barato. Vamos testar, vamos ver, vamos planejar, fazer, checar, analisar e depois agir sobre qual que é a melhor tomada de decisão. O grande gargalo, o grande ponto de reflexão aqui é a gente precisa analisar processos porque os processos eles estão em constante mudança, porque eles são cíclicos e os setores dependem do outro e todos os processos vão depender um do outro. Eu nunca vou conseguir ter um processo que ele é isolado, que eu fiz isso e pronto, ele não vai influenciar ninguém ou ele não sofre influência de outros processos. É muito importante eu entender quais são os processos da minha empresa, entender onde que eles estão situados e sempre fazer uma análise constante desses processos para que eles estejam em constante evolução. O grande ponto é sentar com a equipe, né? Eu sento com os gestores, eu sento com os operacionais e defino o framework da operação. O que é o framework da operação? Ele é como se fosse essa nossa linha aqui, aonde eu vou dividir. Beleza, eu tenho aqui a produção, acontece nessa etapa. A etapa, o cliente entrou aqui, nessa etapa vai acontecer a produção. Quem que são os responsáveis pela parte da produção? Quem são as pessoas e os setores responsáveis pela parte da produção? Quem são as pessoas e os setores responsáveis pela parte de recursos humanos? Eu vou estabelecer cada um a qual na sua função dentro do framework e vou dizer quando cada um deles vai entrar em cena. Pense que eu posso ter esse operacional aqui do ponto A ao ponto B, é o momento em que o cliente entra na minha empresa, ao momento que ele está satisfeito com o seu produto, utilizando o produto ou serviço. Nesse lead time aqui, vamos colocar que eu tenho um prazo de 30 dias entre o cliente entrar na minha empresa e ele ter o produto ou serviço concluído. Dentro dessa coisa, várias fases vão acontecer, né? Eu tenho a fase aqui de avaliação do serviço, eu tenho a fase de planejamento do serviço, eu tenho a fase de execução e eu tenho a fase lá do pós-serviço para eu entender o que aconteceu. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sentar, analisar, junto com quem faz, junto com quem está na operação, junto com os líderes de equipe, junto com os heads, junto com os cabeças que estão ali e definir o framework. Então, eu vou definir aonde cada um vai entrar, em que fase do processo cada um vai entrar e o que cada um vai fazer. Dessa forma, fica claro para todo mundo qual que é a função de cada um, aonde eles entram no jogo, o que eles têm que fazer para jogar e para ganhar o jogo e o que eles não devem fazer. E aí fica muito mais fácil também de eu analisar os processos lá na hora, quando eu vou fazer a minha pergunta, se o meu cliente está valorizando, quais são os resultados e também qual que é a minha missão e meu plano, beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido da análise de processos. Fique comigo, eu te vejo na próxima aula e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!